minha conversa com o Tele, acho que eu nunca convivi com ninguém do futebol tão proximamente. Eu acho que eu nunca gostei de alguém do futebol tão proximamente como eu gostei do Tele. E nunca vi, o Tironi falou, a coisa da faculdade e tal. Eu falei, alguém gostar mais de futebol, não é entender, gostar mais de futebol do que eu acho que não tem. E o Tele gostava mais de futebol que eu, mas claramente. E pra mim, eu tive uma puta sorte, porque quando eu fui pra Folha de São Paulo, depois do Notícias Populares, eu fui ser setorista do São Paulo. O Tironi, no Notícias Populares, ele foi muito mais setorista do São Paulo do que eu. Eu era mais setorista do Corinthians. Que era o caos, era o Neto. O Corinthians era o caos, mas também formava caráter. Porque o Corinthians acontecia tudo. Você ia para São Jorge, aí você não precisava ter a pauta. Ou Lá, a pergunta. Lá acontecia. O São Paulo era muito mais. O Tironi falou, não tinha notícia no São Paulo. No Corinthians era impossível isso. Quando eu fui cobrir o São Paulo pela Folha, o São Paulo já era bicampeão mundial, o Tele já era Tele Santana, o maior São Paulino de todos os tempos. E a Folha começou a ter uma coluna do Tele Santana que começou na Copa de 94, na verdade, durante o Brasil campeão. E a Folha queria estender a coluna do Tele Santana para todos os domingos pós-Copa. E eu entrei na Folha justamente pós-Copa. E aí eles me falaram, olha, o Tele tem a coluna aqui, só que ele não escreve. Ele dita, ele fala e a gente manda alguém para... Agora, como você vai cobrir o São Paulo, você vai ser o responsável pela coluna do Tele Santana. Eu falei, tá bom. Aí eu, além de cobrir os treinos, e os treinos do Tele já eram uma coisa maravilhosa, porque tem todas as histórias do mundo. A gente estava entrevistando o Dodô outro dia, era o relato dele, do trabalho dele com o Tele. Ele jogou um jogo com o Tele, mas treinou vários treinos com o Tele. São emocionantes. Mas aí eu falei, ó, seu Tele, eu sou aqui da Folha e tal. Daí ele falou assim, então, não sei se eles falaram, eu normalmente converso e você transcreve, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E aí era um ritual toda sexta-feira, depois do treino, acabava e ele ficava com o apito, falando pra cá e pra lá, e muitas vezes eu tinha que sugerir o tema, né? Porque ele tava sem inspiração e tal. Aí ele falava, e eu transcrevia, e as duas primeiras colunas eu mandava por fax. Ele lia e respondia se estava ok ou não. A partir dali, da terceira, ele, você escreve porque... E a gente se aproximou pra caramba, a ponto de ele começar a confiar em mim mesmo, né? A ponto de uma vez ele me salvar de um entreveiro que o Palhinha queria bater em mim. Lá dentro do CT do São Paulo, por conta de uma matéria que eu fiz, uma matéria que era tipo agora, nesse final de temporada, a lista de dispensa do São Paulo para o ano que vem. E eu consegui, de fato, hoje a gente discute, quem deve sair, para a gente publicar quem vai sair, você precisa ter a certeza. E era uma lista de dispensa dificílima, porque era um monte de nome graúdo. Era o Cerezo, o Palhinha, o Sierra. E era final de 95. E eu, inocente, achei que eu era experiente, eu publiquei a matéria na sexta-feira. E no sábado, ninguém ia, ou pouca gente ia no treino de sábado, eu fui ao treino de sábado. Quando eu fui ao treino de sábado, o Tele dando para os caras que iam jogar a última partida, os mais jovens e os mais velhos... O Cerezo me chamou, me conhecia, me chamou na Alambrada e quem que te falou? Eu falei, não posso, minha fonte, mas eu tenho, não foi uma fonte, só tenho segurança que essas informações são e tal. E o Cerezo não, vem aqui para dentro. E o Cerezo me puxou para dentro do CT. E eu fui para o refeitório, para o lugar sagrado que jornalista não entra. Quando eu cheguei lá, estavam os jogadores me esperando. E aí tinha os caras me cobrando e o Palhinha veio para cima de mim para... Aí os caras segurando, o Palhinha, de repente entra o Tele. Ele, o que você tá fazendo aqui? Deu, não sei o que, sai daqui, jornalista não pode entrar aqui. Deu um puto esporro, mas na verdade ele me salvou. Tirou. E aí no ano seguinte, 96, primeiro dia, representando matéria, minha matéria ficava na cortiça do CT. Arnaldo Ribeiro e a lista de dispensa, aí no 96 estava lá ticado, saiu todo mundo, então a matéria estava correta.
Meu Deus. E aí, essa foi uma demonstração de confiança do Tele e tal. E aí depois ele adoeceu e a família me pediu para eu escrever o livro da vida dele. E é uma das maiores frustrações da minha vida. Eu passei a conviver com o Tele, fui pro sítio, passei um Natal na casa do Tele, na família do Tele, no dia 24, não passei com a minha família, passei com a família dele. E tenho lá 7 horas de fita gravadas da vida do Tele e eu não publiquei o livro. Eu tava com meu amigo, colega da Folha, Alexandre,